Nesse vídeo vamos falar sobre o hipotireoidismo, o que é essa doença, quais são os sintomas, quais são os exames para dar o diagnóstico, como é feito o tratamento. Eu sou o Dr. Jonatas Catunda, cirurgião de cabeça e pescoço. A minha especialidade, cirurgia de cabeça e pescoço, é quem trata as doenças da tireoide, tanto problemas hormonais, mas principalmente os problemas cirúrgicos, o câncer de tireoide, os nódulos, o bócio, mas por conta justamente dessa experiência nas cirurgias, quando removemos a glândula tireoide, o paciente acaba desenvolvendo hipotireoidismo ou pode até ficar em hipertireoidismo se a dose estiver errada. Então é por isso que o cirurgião de cabeça e pescoço tem experiência em conduzir os dois problemas, cirúrgicos e hormonais, e é o que eu vou explicar hoje aqui, né? Uma breve visão geral do hipotireoidismo, desde o começo do que é o problema até como é feito o tratamento voltado para pacientes, para que o paciente entenda o próprio problema e saiba melhor o que é a doença, né? Porque às vezes no dia a dia, no consultório, não é explicado de uma forma tão fácil para que o paciente entenda, saia de lá cheio de dúvidas, né? Então já te peço para se inscrever nesse canal, curtir esse vídeo, deixar um comentário comentando um pouco sobre o seu problema da tireoide para ajudar outras pessoas que estão passando por isso. Então aqui é uma imagem de uma glândula tireoide, é um esquema. A tireoide fica localizada no pescoço, a função dela, ela produz hormônios, o T3 e o T4 são os principais hormônios responsáveis pelo nosso metabolismo energético e regulação da temperatura. E também produz o hormônio calcitonina, que vai regular o metabolismo do cálcio. Então, esses hormônios, eles são produzidos, aqui é uma imagem do microscópio, mostrando internamente no microscópio como é a tireoide. Ela é formada por vários folículos tireoidianos, cada bolinha dessa que você está vendo é como se fosse um estoque de hormônio que foi produzido e está sendo guardado pela tireoide. A causa, o que é o hipotireoidismo, é a deficiência na quantidade de hormônios na tireoide, que ele pode ser causado pela tireoidite de Hashimoto, que é a principal causa, é uma inflamação crônica da glândula, que aquelas células que vocês viram, elas vão sendo destruídas, então ela vai perdendo potência, ela vai deixando de funcionar de forma adequada e o corpo vai sentindo isso, vai faltando cada vez mais hormônio tireoidiano, afinal é um hormônio essencial para regular a energia e o metabolismo. Então todos os tecidos, todos os sistemas do corpo, eles precisam de hormônio tireoidiano para funcionar. A tireoide é uma glândula essencial, mas a boa notícia é que, tratando de forma adequada, repondo o hormônio, tudo volta ao normal relacionado à doença da tireoide. Então, às vezes, o paciente está fazendo o tratamento e continua sentindo sintomas. Talvez esses sintomas não sejam relacionados à tireoide. Se a pessoa acha que o problema é da tireoide, mas se a causa não for da tireoide, não vai melhorar com o comprimido, tá? Então, é um ponto importante do tratamento saber disso. Outra causa comum é a cirurgia da tireoide. Se o paciente removeu a glândula, ele desenvolve hipotireoidismo e precisa fazer o tratamento do hipotireoidismo. E outra causa é o tratamento do hipertireoidismo. Quando o paciente trata o hiper, ele acaba desenvolvendo o hipotireoidismo, tá? E em geral, hipo é bem melhor de conduzir e bem mais seguro para o paciente do que o hipertireoidismo. É mais perigoso o hipertireoidismo. Então, os principais sintomas que eu pego no dia a dia, né? Os pacientes que chegam até mim com o hipotireoidismo, quando ainda não sabem que é o hipotireoidismo, o paciente pode apresentar um cansaço, uma sonolência, uma retenção de líquido. Então eu pego alguns pacientes que estão sentindo sintomas há vários meses e acham que é porque está trabalhando demais ou é por conta de algum estresse do dia a dia, e a pessoa às vezes demora até fazer um exame laboratorial e confirmar que a causa daquilo dali é a doença da tireoide. A vantagem das doenças da tireoide é que os exames, eles são muito bons. Nós temos exames para dar o diagnóstico. Então, se o paciente faz o exame, mostra que está bem alterado, confirma que aquilo dali é a doença da tireoide e parte para o tratamento. Mas às vezes o paciente apresenta tudo isso daqui e o exame da tireoide está normal. Então, talvez o problema não seja da tireoide, tá? Esses sintomas, eles não são específicos. Aqui a gente tem, por exemplo, cansaço, sonolência, retenção de líquido, intestino preso. Às vezes, em mulheres, isso pode surgir durante o período pré-menstrual, às vezes isso pode aparecer na menopausa, às vezes problemas como anemia podem causar todos esses sintomas, então fique bem atento a isso. Talvez seja tireoide, talvez não. É por isso que precisa mais investigação, e isso é feito em uma consulta médica, não em um vídeo de YouTube. Você tem que procurar um médico, tem que conversar com ele, falar tudo o que você está sentindo, tem que ser examinado, tem que ser pedido os exames complementares para dar o diagnóstico correto e fazer o tratamento de forma correta, tá bom? Então, o paciente pode ter também pele seca, cabelo quebradiço, ansiedade, irregularidade menstrual. Então, o diagnóstico a gente utiliza exames laboratoriais para avaliar a função tireoidiana, então são dois exames, TSH e T4 livre, e o exame de ultrassom de tireoide, que é um exame de imagem que a gente vai avaliar como está a arquitetura da glândula, se ela está aumentada, diminuída, e avaliar a textura e a presença de nódulos. Então, na internet você já deve ter visto médicos
que não são médicos de verdade, são médicos de YouTube, que não atendem pacientes falando de diversos exames que podem ser feitos, mas que na prática esses dois são os principais. 99% dos pacientes você consegue dar o diagnóstico com esses dois exames. O TSH é um exame extremamente seguro e ultrassensível, então se o paciente está com a tireoide doente, esse exame ele costuma se alterar antes até de surgirem os sintomas. Então é por isso que ele deve ser feito em exames de check-up. Então uma vez por ano você deve fazer o exame de TSH, porque às vezes, principalmente em mulheres na menopausa, a partir dos 50 anos, deve ser feito esse exame anualmente, porque é uma doença muito prevalente. Então, TSH elevado, T4 livre baixo, confirma o diagnóstico de hipotireoidismo. Existe uma condição que é o hipotireoidismo subclínico. O TSH está alto e o T4 livre ainda está normal. Hipotireoidismo subclínico é um estágio inicial de hipotireoidismo que talvez não tenha benefício em tratar, vai depender muito de cada caso. Se o paciente já tem sintomas, aí não é subclínico, realmente tem que iniciar o tratamento, né? Além desses exames, depende muito da causa, né? Por exemplo, se a causa é uma suspeita de tireoidite de Hashimoto, a gente precisa fazer também um anti-TPO, precisa fazer um anti-tireoglobulina, que são os exames específicos da tireoidite de Hashimoto. Se você pode estar com tireoidite Hashimoto, aqui nesse canal eu tenho diversos vídeos sobre esse problema em específico, mas o vídeo hoje é um vídeo geral sobre hipotireoidismo, tá? E o ultrassom de tireoide é um exame que pode mostrar como está a saúde da glândula, se ela está aumentada, se ela está diminuída, e pode avaliar até se ela está no local ou não. Às vezes existe uma causa rara de hipotireoidismo que é a tireoide ectópica. Ela pode não estar no seu local habitual no pescoço, ela pode estar, por exemplo, numa região submandibular ou mesmo na língua. A tireoide lingual é um dos locais mais comuns de tireoide ectópica, ela está fora do local onde ela deveria estar, né? Então é uma das causas. E o tratamento, como é que é feito? É um tratamento simples, envolve repor o hormônio T4. Então a gente repõe o T4, todo dia pela manhã o paciente toma o comprimido em jejum e espera meia hora para se alimentar. E a dose da medicação que é iniciada, após 2 meses a gente faz o exame de TSH novamente. Então o do exame TSH, hormônio tireoestimulante, tanto ele dá o diagnóstico, se ele tiver, por exemplo, vamos dizer que ele está 15, confirmou o diagnóstico, iniciou o tratamento, 2 meses depois a gente vai ver se ele já normalizou com aquela dose que foi iniciada. Então, se o TSH baixou, ótimo. Se ele ainda não baixou, vamos dizer que de 15 ele baixou para 7, a gente vai aumentar um pouco a dose e vai avaliar novamente, né, depois de 2 meses para ver se ele já baixou. Então, vai repetindo o exame de 2 em 2 meses até acertar a dose. Quando acertar a dose, aumenta esse espaço de tempo para 6 meses ou até 1 ano, dependendo muito de cada caso. Os pacientes que estão em tireoidite de Hashimoto, às vezes, a cada 2 meses, a dose, o TSH não baixa. É como se a tireoide fosse parando de funcionar, então a gente vai aumentando a dose até acertar a dose, que às vezes pode demorar um pouco. Mas na maioria dos pacientes isso não é tão difícil de fazer. Depende muito da experiência do médico e do compromisso com o paciente. Se você não toma um remédio de forma regular, o seu tratamento ele vai ser bem mais difícil, porque é uma doença crônica que não tem cura, ela tem tratamento bastante eficaz, é possível viver uma vida completamente normal. Existem diversos mitos que o hipotireoidismo engorda, que o hipotireoidismo afeta a fertilidade, tudo isso é mentira, né? Mas se você não faz o tratamento, se você não toma o remédio, esquece de tomar, toma o remédio junto com comida, isso é extremamente prejudicial, tá? Então, a meta do TSH em torno de 0,5 e 2,5, então a gente tem que usar uma dose de remédio justamente para o TSH que estava alto baixar e ficar entre esse intervalo, e o T4 livre ficar entre 1,1 e 1,7. Isso varia um pouco nos pacientes que operaram e o motivo foi por câncer de tireoide. Em alguns casos a gente precisa deixar esse TSH um pouco mais baixo e depende muito de cada paciente. Alguns pacientes só se sentem realmente bem quando o TSH está bem baixo, em outros só se sentem bem quando ele está um pouco mais alto, próximo do limite superior. Isso é muito variável de cada caso, né, e deve ser avaliado em consulta. Então o tratamento é esse daqui, repor o hormônio T4. Na internet você vai ver vídeos de profissionais que não têm qualquer experiência em doença da tireoide falando para repor o T3, que o T3 é o hormônio da vida. Tudo isso é balela. Dentro do T4 já existe o T3 e ele é convertido de forma adequada em T3. Então o T3 é o hormônio potente e o T4 é o hormônio que é mais seguro de repor. Então se a gente começa a repor T3, o paciente começa a ter hipertireoidismo, começa a ficar com um ciclo muito desregulado, porque o T3 ele tem uma meia-vida curta e é em torno de 8 horas. Então eu já peguei pacientes que tinham diversos sintomas de hipertireoidismo fazendo essa reposição maluca de internet do T3 e quando fazia o exame estava normal. Então quer dizer, você causa um problema nesse tipo de reposição. Sempre busque profissionais que tenham o RQE, Registro de Especialista em Endocrinologia ou Cirurgia de Cabeça e Pescoço. Se você está acompanhando o problema da tireoide com outros profissionais,
talvez o seu tratamento não esteja sendo feito da forma correta. Infelizmente, hoje em dia, tem muito profissional que fez sua faculdade de medicina, não fez esse caminho mais difícil de ter uma residência médica, de estudar por mais uns anos, já foram ganhar dinheiro, e às vezes ganham dinheiro de uma forma desonesta, tratando pacientes que eles não sabem tratar, e quando o paciente vai mal no tratamento, eles abandonam e dizem que a culpa é do paciente. Então tome bastante cuidado com informações que você pega de profissionais que não são da área. Talvez o tratamento não seja feito de forma correta por esse tipo de profissional, tá bom? Acho que é isso que eu queria falar, né? Todo o aspecto do hipotireoidismo. Tenho diversos outros vídeos mais aprofundados aqui, como tomar o remédio, quais são os exames, né, os erros do tratamento, mas esse vídeo é um vídeo bem geral para quem acabou de chegar aqui e quer aprender um pouco mais sobre o hipotireoidismo, tá bom? Na descrição desse vídeo tem informações sobre atendimento comigo. Aqui no YouTube tenho diversos vídeos e nas terças às 8h30 da noite eu entro ao vivo para responder dúvidas de quem está me acompanhando. Então será um prazer te ver na live e responder as suas perguntas lá ao vivo na live, tá bom? Forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!